Jesus do céu. Boa noite, turma. Gente, Boa noite, já tava doutora. calma, agora já tô começando a ficar Você viu, hein, nervosa, Andréia? Hoje aqui Que isso, o gente? quórum tá Veio qualificadíssimo. todo mundo. E todo Negócio- mundo aqui, hein? Tem um cartaz aqui atrás também, assim, Andréia. Lu, você faz a gravação então para nós? Começou a gravação? Começamos. Dr. Felipe Duarte também. Cumprimento a todos os aqui presentes. Uma boa noite. Meu nome é Heitor Freitas, sou diretor executivo da academia e estamos aqui nessa quinta-feira, pós-feriado, com cara de segunda, como diz a doutora Lisa aqui no nosso café virtual, mas firmes e fortes para estudar o direito notarial e registral. A Adnotari, toda quinta-feira, regularmente traz aí para você um evento aberto ao público, de grátis, no 0800, como dizem a moçada. E hoje nós vamos falar de retificação diária como instrumento de regularização imobiliária. E para mim, nessa noite de hoje, nesse evento, é um prazer imenso estar com a nossa palestrante aqui. E eu quero externar aí, e certamente em nome dos diretores, o agradecimento pela contribuição da doutora Andréa Chinalha. Ela, à frente da tesouraria, né, nossa diretora tesoureira, mas não só como tesoureira, mas como multitarefas, junto com a doutora Liz, com a doutora Mônica Franqueiro. Eu costumo dizer que são a engrenagem da Adnotari. Existe um grupo lá de divisão de tarefas que vocês não imaginam o quanto, junto com a doutora Rose também, quanto essas meninas trabalham, desde manhã até tarde. E além de todas as atribuições, de tudo que elas têm feito por nós ali na academia, a doutora Andréa ainda vai dar uma palestra de retificação. Não é para qualquer um, não é mole, né? Porque a doutora Andréa, de fato, é uma grande conhecedora do assunto, sempre contribuindo com os associados na resolução de questões, amparando, auxiliando ali as perguntas no grupo de associados. Então, é muito prazeroso ter a doutora Andréa Chinalha com a gente hoje. Vou fazer a leitura da sua apresentação para logo em seguida passar a palavra para a doutora Andréa. Doutora Andréa Aparecida Chinalha Palmitesta, advogada especialista em Direito Imobiliário, graduada em Direito pela Faculdade de Direito Alto Paulista, FADAP, de Tupã, pós-graduada em Direito Empresarial pela Unip, São Paulo, pós-graduada em Direito Imobiliário com ênfase em Direito Notarial e Registral pela ESA, São Paulo, diretora financeira e coordenadora de registro de imóveis, aí, ó, mais uma atribuição que eu esqueci de falar, doutora Andréa, coordenadora do Núcleo de Registro de Imóveis da Adnotari. Doutora Andréa, é uma honra estar com você essa noite. Com a palavra, um grande abraço, uma boa noite a todos. Peço que desliguem os seus microfones, até para facilitar aqui a apresentação. Por favor. Boa noite a todos. Obrigada, Heitor. Obrigada por todo o carinho de vocês. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Tenho um carinho muito grande pela Adnotari. Sou muito feliz em fazer parte aqui da academia. Tenho muito gratidão a todos aqui. Bom, com relação a desligar o microfone, sim, mas quem quiser ficar com a câmera aberta, por favor, podem ficar aqui. Vou aqui tentar fazer uma apresentação sobre retificação de registro imobiliário e vamos focar especificamente na retificação diária, né, que é algo um pouquinho mais específico e acho que é algo mais do dia a dia aí de quem trabalha com isso. Eu quis trazer esse tema, que é um tema que eu trabalho muito aqui no escritório, mas acho que se fala muito em regularização de imóveis, se fala muito em REURB aqui, doutora Rose, se fala muito em extremação aqui, doutor Felipe Duarte, em uso capião, doutor Heitor, tantas coisas, e acho que fica, às vezes, muito se deixa um pouquinho a retificação e a importância que ela tem, eu acho, também para a regularização de imóveis, né? Porque se a matrícula não estiver perfeitamente descrita, muitas vezes o proprietário não consegue sequer fazer aprovar um projeto na prefeitura, porque há um problema na matrícula. Então, vou trazer aqui algumas questões. Eu fiz aqui uma apresentação
E aí vou tentar compartilhar, porque eu ajudo todo mundo a compartilhar. Vamos ver se a minha vai dar certo aí, hein, Heitor? Torce Vai dar aí. certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta. Eu não consigo olhar, mas, Heitor, pode interromper quando quiser. Pode perguntar. A gente vai... Vamos fazer um bate-papo. Vamos fazer como a gente faz nas nossas reuniões de núcleo de registro de imóveis ali com o doutor Hilário, que também é o nosso coordenador ali. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, para Eu já vou começar, Déia, discordar. já vou começar. Você Já vai falou aí que não começar? consegue registrar. Eu tive um inventário, que depois que eu fiz o inventário, você pega lá a matrícula, faz o inventário, na hora de registrar, a área era inexata, então realmente precisou fazer A retificação. a retificação e, enfim, se a gente soubesse disso antes, teria feito uma retificação antes e depois feito o inventário, mas é isso que acontece no Então, inventário também. Esse caso que a doutora Rose trouxe, nós vamos trazer, inclusive, uma questão sobre essa possibilidade do registro do título, mesmo quando ele está em desacordo com a matrícula, né? Inclusive, tem um enunciado agora da primeira jornada de direito notarial e registral, onde se possibilita, Rose, já vamos dar um spoiler aqui, então aguarde, vamos fazer igual o pessoal do marketing, viu? Aguarde aí a palestra que nós vamos falar sobre esse assunto. Espera aí que eu vou abrir aqui a minha apresentação. Espera aí. Vamos colocar do slide do começo. Tá bom aí? Show! Show! Então, nós vamos falar aqui do procedimento de retificação de imóvel urbano no extrajudicial, ok? A gente sabe, aqui nós vamos falar, fazer uma pequena introdução, falar dos princípios, a competência para se fazer retificação, as modalidades de retificação, que aqui a gente já fala que ela pode ser unilateral ou de ofício, e a retificação bilateral. Se existe algum limite, né, para esse procedimento de retificação, a legitimidade para requerer a retificação de imóvel, a anuência dos confrontantes e algumas outras questões que, se for possível, com o tempo nós vamos falar sobre ela. Eu fiz aqui uma pequena introdução, que eu até já falei para vocês, da importância da retificação para os negócios imobiliários, né? Tem vista que a realidade fática do imóvel, ela deve refletir no registro do imóvel, porque se isso não acontece, como até a nossa querida doutora Rose falou, muitas vezes você não consegue registrar um inventário ou algum título ou alguma coisa assim. Ou, de repente, por um erro de metragem, isso pode acabar atrapalhando um negócio imobiliário, porque às vezes a pessoa perde dinheiro porque a metragem está menor ou alguma coisa assim, e há necessidade de fazer uma retificação diária, no caso, né? A questão dessa retificação de registro imobiliário, ele está na Lei de Registros Públicos, bem aqui no artigo 212, onde tem a seguinte previsão: se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial de registro de imóveis competente, a requerimento do interessado por meio do procedimento administrativo, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial, ou seja, é facultado o interessado fazer tanto de forma administrativa, ou como a gente costuma falar, né, no extrajudicial, ou fazer de forma judicial. E só para a gente falar, acho que é bem interessante, a retificação no extrajudicial, ele veio com essa lei 10.931 de 2004, e, quer dizer, anteriormente a isso só era possível fazer via judicial, em alguns casos muito pontuais é que se fazia no extrajudicial, e ele veio, como ele está ligado com os negócios imobiliários, ele veio na lei que instituiu o patrimônio de afetação. Então, acho isso bem, bem interessante também, para a gente poder entender a importância da retificação. Ela também tinha previsão no Código Civil de 16, né, no artigo 860, onde tinha previsão que se o teor do registro de imóveis, muito parecido com o artigo 212 da Lei de Registros Públicos, se o teor do registro de imóveis não exprimir a verdade, poderá
prejudicado reclamar que se retifique. E no Código Civil de 2002, isso veio no artigo 1247, e ela trocou a palavra prejudicado por interessado, constando que ele poderia retificar ou anular o registro. Então, assim, os princípios que regem aqui a retificação é o da publicidade, claro, porque se você tem ali um documento do registro de imóveis com uma informação inadequada, ele atinge o princípio da publicidade, da eficácia, da autenticidade, porque a pessoa que recebe um documento do registro de imóveis, ela acredita que aquilo seja autêntico, ou seja, ela acredita que aquele documento reflita realmente o imóvel. E a segurança jurídica, porque há o risco de ter informações inexatas naquela certidão do cartório. E aqui nós vamos cuidar de um tema que, para mim, assim, ele foi alterado agora com a Lei 14.382 de 2022. Eu vou trazer aqui algumas colocações, e se alguém quiser falar alguma coisa com relação a isso, não sei se o doutor César Machado está aí, a gente até tem está fazendo até um artigo com relação à competência para se fazer a retificação de registro de imóveis, agora na vigência da Lei 14.382 de 2022, que alterou a Lei 6.015 de registros públicos. Então, só para a gente entender essa questão. A retificação de imóveis, ela é um ato de averbação. A gente sabe que nós temos o ato de registro e temos o ato de averbação. Então, a retificação, ela se enquadra como um ato de averbação, e essa previsão vem no parágrafo 1º do artigo 213 da Lei de Registros Públicos. Então, o que nós tínhamos antes da Lei 14.382? Nós tínhamos o parágrafo 1º do artigo 176, que dizia o seguinte, que tinha o princípio da unitariedade matricial, ou seja, cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência da lei. Ou seja, quando é que se abriu uma matrícula? Porque nós temos que pensar que nós tínhamos, anterior à Lei de Registros Públicos, um sistema de transcrição. E com a Lei de Registros Públicos, começamos o sistema de registro, com abertura de matrículas, né? E seguindo o princípio da unitariedade matricial. Então, ele era feito com o primeiro ato de registro, não de averbação, ok? E nós tínhamos também o artigo 169, no inciso 1º, que falava o seguinte, que as averbações, então, portanto, se incluiria aí a retificação, eles eram feitos à margem do registro a que se referirem. Só para a gente poder contextualizar, às vezes, quem não trabalha tanto com registro de imóveis ou alguma coisa assim, o que acontece muitas vezes? Você tem um imóvel, por exemplo, eu vou dar um caso da onde eu estou. Eu estou em São Paulo, no bairro da Penha. Em São Paulo, nós temos 18 circunscrições imobiliárias, divididas aqui, né, na capital. Aonde eu estou, o meu bairro pertence ao cartório 12º, que é o da Penha. Então, o que é a localidade do imóvel? A localidade do imóvel é onde está localizado o meu imóvel, ok? Mas o que acontece? Se for uma transcrição ou, de repente, uma matrícula muito antiga, pode acontecer que esse meu documento do meu imóvel, essa minha matrícula ou essa minha transcrição, que muito mais comum é a transcrição, ele esteja no cartório de origem, que aqui no meu caso seria o 7º cartório, entendeu? Então, o que acontecia antes da Lei 14.382? Eu teria que fazer uma retificação. O caso que a Rose aqui nos trouxe do inventário, ok? Eu preciso registrar o inventário. Registro, eu já iria fazer aonde? Na localidade do imóvel, ok? Só que acontece, ela tem que fazer uma retificação antes de registrar esse inventário. Então, nós teríamos que fazer uma averbação no cartório de origem, né? Então, ela teria que ir lá na origem fazer essa retificação, que seria uma averbação, ok? Então, agora eu vou trazer qual alteração que teve com a Lei 14.382. Deixa eu ver aqui. Então,
A Lei 14.382, ela alterou o parágrafo 1º aqui do artigo 176, no inciso 1, e hoje a matrícula ela é aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação. Então, ela já ampliou aqui as possibilidades, ok? E nós temos o seguinte, aquele inciso 1 do artigo 169 que eu li ali atrás, que falava que as averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, traduzindo, as averbações devem ser feitas no registro de origem. Inicialmente, ele tinha sido revogado pela NP 1085 de 2021. Isso tinha sumido com o inciso 1. Aí eles viram que ficou realmente faltando alguma coisa, eles voltaram com esse inciso 1, aqui para a Lei 14.382, né? Ele veio muito semelhante ao que estava antes dessa alteração, e eles ainda incluíram o seguinte, que as averbações serão efetuadas na matrícula, né, lá de origem, mesmo que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 176, que eu acabei de falar, ou seja, e no parágrafo 18 do artigo 176 desta lei. Eu vou até adiantar aqui um pouquinho, e se eu estiver falando muito rápido ou muito complicado, aí você me avisa, viu, Heitor? Se não entender, você fala, Andréia, volta aí. Tá ótimo. Tá. Então, só para a gente entender aqui. A Lei 14.382, ela trouxe alguns parágrafos, achei muito interessante, para o artigo 176, ou seja, ela flexibilizou os princípios da especialidade objetiva e subjetiva. O que é a especialidade objetiva? Trata-se do bem, do objeto, do imóvel, e subjetiva, do sujeito, entendeu? Então, o que acontecia antes, como a gente tinha falado? Quando eu tinha que fazer o registro de algum título ou alguma coisa, na verdade, eu tinha que fazer a averbação, como esse caso que a gente falou, no título, eu teria que fazer essa averbação no cartório de origem. Então, se tinha algum problema, olha, realmente tem que averbar a certidão de casamento dos meus pais. Obrigatoriamente eu teria que fazer lá na origem, porque é um ato de averbação. Então, hoje, com essa legislação, eu consigo fazer no cartório da localidade do imóvel, porque eu consigo, o registrador consegue abrir matrícula hoje, mesmo que ausente algum dos elementos da matrícula, né? Hoje, o que se preza muito é que você consiga identificar o imóvel. Então, eu acho isso bem interessante. E só para a gente complementar aqui, quando eu li ali do parágrafo 18 do artigo 176, ele fala o seguinte, quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para a abertura da matrícula, admitir-se-á que se façam na circunscrição de origem, à margem do título, as averbações necessárias. Então, só para concluir, para ver se eu consigo explicar isso aqui de uma forma um pouco mais simples, essas alterações trazidas pela lei com relação à competência para se fazer a retificação de registro imobiliário, a meu ver, é o seguinte, se for possível identificar o imóvel, se for possível ter os requisitos mínimos para abertura de matrícula, você pode fazer isso na localidade do imóvel, ok? Se a descrição for muito precária, realmente você não consegue identificar o imóvel, isso terá que ser feito na origem, entendeu? Com base no parágrafo 18 do artigo 176. Andréia. Deu para entender aí, Heitor? Pode falar. Você me permite uma parte? Claro, até duas. Porque essa questão, né? Poxa, tanto se reivindicou que a lei de registros públicos definisse essa questão. E aí vem a MP, depois convertida em lei, e resolve, num primeiro momento, a competência para processar a retificação. Mas o que a gente tem verificado aí, principalmente nos debates entre os registradores, é que não há uma opinião consolidada. Muitos entendem que ainda, independentemente da facilidade ou não, da precariedade ou não da qualificação objetiva, tem que ser na origem, no registro anterior.
E outros, por exemplo, nós tivemos aí há algumas semanas o doutor Germano, e não vê problema nenhum que seja realizada já no cartório da nova circunscrição. A leitura da lei objetiva é clara nesse sentido. E eu fico pensando também, se é precário na origem, é precário na nova circunscrição, né? Porque a precariedade não tem uma qualificação porque não está no cartório da origem, porque está lá, vai ser mais fácil de fazer a aferição das confrontações, das medidas e da titularidade dos confrontantes. Por meio das certidões das transcrições, eu posso trazer e fazer na atual circunscrição imobiliária. E fica essa bola dividida, e aí nós percebemos também que já existem alguns registradores que falam, não, mas calma, porque precisamos aguardar o CNJ, precisamos aguardar as corregedorias definirem como será a nossa competência. Meu Deus, me perdoem, né, a franqueza, mas, poxa, se eu tenho uma norma geral e abstrata que define essa situação, e uma vez constatadas que existindo precariedade tanto na origem como na nova circunscrição, eu preciso fazer a retificação, por que não realizar na circunscrição imobiliária já, entendeu? Aproveitando o novo texto legal. E aí fica essa questão, não, então a bola é dividida, vamos aguardar as corregedorias se manifestarem nesse sentido, não há, pelo menos do que me consta, já determinação nesse sentido, não, então agora vamos aguardar a jurisprudência administrativa, porque já que é corregedoria, vamos aguardar, você entende? Então, assim, para que eu tenho a alteração legislativa, né? Não, verdade. Até só para a gente complementar, eu quis trazer esses textos, porque para ser bem sincera, para que eu conseguisse ler isso daí, eu coloquei numa cartolina e fui tentando entender. Porque, de uma forma ou de outra, ficou confuso. Quando voltou o inciso 1 para o artigo 169, né, eu acho que ele deixou... Porque, inicialmente, ficou muito claro com a MP, é o seguinte, que as certificações já seriam feitas no cartório da localidade do imóvel, ponto. Quando voltou o inciso 1, ficou isso, quer dizer, pode ou não pode? Por isso que, assim, e nós que estamos trabalhando com isso, nós vamos ficar sendo empurrados de um cartório para o outro, porque você vai no cartório de origem e ele fala, não, ela não dá localidade do imóvel. Então, nós estamos sofrendo. Doutor Hilário, nos ajude aí a esclarecer isso. Porque me parece que ficou uma coisa muito subjetiva do que porque assim, para alguns registradores, assim, se for muito complexo, tem que ser feito na origem, não é? Mas eu posso, tem registrador que pode achar o Souza com Z ou Souza com S complicado. Não é? Fala, não, olha, aqui eu não consigo saber se é Souza com Z ou Souza com S. Então, qual critério a gente poderia utilizar para saber se é na origem ou na nova? Porque, principalmente se a gente for falar de uma retificação de descrição imobiliária, de descrição do terreno, e a gente levar em consideração que a descrição ela deve ser feita de tal forma que a gente consiga visualizar aquele imóvel na nossa mente quando a gente descreve ele, né? Quando eu tenho um imóvel, por exemplo, vou dar uma situação aqui, 250 metros ali, que eu digo, olha, tem 25 de frente, por 10 de frente, por 25 da frente aos fundos, eu consigo dizer, olha, isso aqui é uma descrição tranquila que eu consigo resolver. Não é? Agora, quando eu trago uma descrição como hoje, com os termos mais técnicos, com azimuth, com graus e tudo mais, que hoje, até pelas situações de gel, se consegue fazer essa descrição, isso seria uma descrição de difícil solução? Em ambos os registros você vai demandar prova técnica, a mesma prova técnica que você vai produzir na origem, você vai produzir na atual circunscrição. Na verdade, eu estava até pensando, vira meio que um conflito negativo de competência. Lembra lá do processo judicial? Quando o juiz fala, não, esse problema não é meu, né? Suscita para quê, então, né?
Você tem em Franco da Rocha isso aí, né? Você tem Franco da Rocha e São Paulo, que você tem aí uma... Nossa, você tem primeiro, 10º, terceiro, assim, cada regularização é de 4 a 5 registros, no mínimo. Agora, só uma dúvida. Me parece Uhum. que se nós hoje falamos tanto das centrais, porque qual que é a lógica de se fazer na origem? A lógica de se fazer na origem é que aquele cartório da origem teria mais elementos de confrontações, de história, de histórico imobiliário para realizar ali eventual apuração. Me parece que a lógica de se fazer na origem seria essa, né? Agora, quando você tem uma central que se vende e que se destaca que os registros todos poderão compartilhar informações um com o outro, me parece que essa situação de deixar com o da origem fica de lado. Cai por terra. Porque se eu, registrador da nova circunscrição, tenho acesso e os bancos de dados devem estar todo compartilhado entre os registradores, me parece que eu posso utilizar ali dessas ferramentas, do mesmo acervo que o cartório antigo tenha, para que eu possa fazer a retificação já na nova circunscrição imobiliária. Sim. Por isso que a minha opinião, assim, analisando esses artigos que eu trouxe, tanto 176, 169, essas alterações que foram feitas, é que a regra hoje é que é no cartório da localidade do imóvel. E até foi uma pergunta que eu fiz para o Dr. José Luiz Germano, e ele compartilha da mesma opinião. Mas eu já fiz essa pergunta para alguns outros registradores, e alguns falam que sim, outros falam que não, e a gente realmente está nessa situação. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu fiz um exercício de ler o parágrafo 18 do artigo 176, lendo ele contrário senso. Quer ver? Vou até compartilhar aqui, porque eu acho que ali ele fica muito claro. Vamos voltar ali. Vamos voltar aqui do atual. Peraí, tem que dar mais um aqui. Esse artigo 18 aqui, se você ler ele contrário senso, é o seguinte, olha, quando se tratar de transcrição que possua todos os requisitos para abertura de matrícula, admitir-se-á que se faça na circunscrição da localidade do imóvel. Seria assim, né? Então, eu penso que, principalmente pelas alterações que a lei trouxe, quando você observa assim, a vontade da lei, o espírito da lei realmente é de que não haja mais transcrições, que já era o espírito da lei 6.015, né, Hilário? Eu acho que é isso. Mas eu acho que vai muito da gente tentar convencer os registradores, né? Não sei se alguém já passou alguma dificuldade com isso, mas eu ainda não tive. Mas, assim, falando aqui, como está só a gente, eu vou falar uma coisa. Eu tenho que fazer só está nós aqui, a gente não vai contar para ninguém. Eu tenho que fazer uma retificação e a minha vontade é de fazer na origem. Sabe por quê? Porque quando essas informações chegar para a matrícula da localidade do imóvel, ela vem bonitinha e limpinha. Você entendeu? A gente olhando assim, porque senão você traz aquelas informações, né, meio que precárias, e você traz elas, depois você faz toda aquela retificação que fica, às vezes, horrível, né? As descrições que vem, o Hilário falou, com azimuth, com um monte de coisa. Então, eu pensei nisso, mas eu defendo ainda que a regra é a localidade do imóvel. Brigar para quê, né, André? Você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Não é? E às vezes até dependendo do registrador, né? Você fala, meu Deus, aqui eu vou ter problema, então eu vou para lá, né? E onde eu estou aqui, vocês sabem que é complicado. Bom, vamos ver se a gente tem algum outro problema para trazer aqui, para a gente discutir. Então, nós já falamos aqui dessa. Então, eu trouxe aqui também, só mudando um pouquinho aqui, e talvez seja dentro do que a doutora Rose trouxe para a gente, que é o seguinte, já que dentro aqui não é da competência, tá bom? Aqui as alterações da Lei 14.382, já que nós falamos dessa flexibilização ou mitigação, né, do princípio da especialidade objetiva e subjetiva, eu acho bem interessante aqui essa alteração que foi feita no artigo 213. Ele inseriu o parágrafo 13, que diz o seguinte, se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, inciso 1,
o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. E aí, eu só trouxe também aqui o enunciado 17. Espera aí, deixa eu subir aqui, senão eu não consigo ler. Espera aí. Esse enunciado 17, ele complementa esse parágrafo 13. Ele fala o seguinte, que esse parágrafo 13, né, aplica-se aos casos em que o georreferenciamento ou a retificação de área sejam realizados após a escritura pública e antes do registro, ainda que a atualização da descrição do imóvel de origem resulte em unificação ou abertura de novas matrículas. Vou só sair aqui um pouquinho, se eu conseguir sair. Espera aí. Quero voltar aqui para a gente. Eu acho, por exemplo, igual o doutor Felipe, que trabalha muito com imóvel rural. Então, às vezes, o que pode acontecer? Você faz ali uma escritura com a descrição antiga do imóvel. O que a gente tinha anteriormente à Lei 14.382? Aí você teria que fazer as averbações com a retificação de área e tudo mais. Depois que você retificava a matrícula, né? E você tinha aquele título para registrar, sem ser com a descrição antiga, você não conseguia registrar. Então, o que tinha que fazer? Né? O Hilário também sabe ali no cartório. Tinha que voltar lá no Hilário e falar, olha, Hilário, retifica agora, né? Vamos fazer uma retificação dessa escritura de acordo com a nova descrição do imóvel. Então, assim, eu estou no trabalho para depois registrar. Então, hoje, eu achei interessante com a inclusão desse parágrafo 13 aí, não é mais necessário. Mesmo, e aí vem esse enunciado 17 e fala o seguinte, mesmo que isso resulte em unificação ou em outras matrículas. Então, o caso que a doutora Rose trouxe, em que ela não conseguiu ainda registrar o inventário dela, o que ela pode fazer? Ela vai retificar o registro, ok? E ela não vai precisar mais retificar esse inventário. Ela traz esse inventário para registro sem fazer as alterações. Então André, eu vou registrar esse inventário e depois vou fazer, ou eu já vou fazer as alterações e correções no próprio inventário? Não entendi. Você pode explicar, por favor? Claro. Então, você tem duas questões aí, Rose. Você tem, primeiro, o seu inventário, que é um título, que será levado a registro. Ok? Você não está conseguindo registrar ele porque você tem que fazer alguma retificação, não sei se de área, na verdade, ele foi extrajudicial e na escritura de inventário o próprio oficial disse para mim que ele ia ter que fazer essa ressalva, que a metragem do IPTU estava em desconformidade com a metragem da matrícula e que ele ia ressalvar isso na escritura de inventário. Aí fez assim, quando chegou no registrador, ele falou assim, não dá para registrar não, você tem que retificar primeiro. Então, né, olha aqui, eu sei que não está dentro dos meus slides aqui, até quero ver se o meu amigo aqui, doutor Hilário, pode nos auxiliar, mas a gente tem que entender o seguinte, gente, IPTU é cadastro municipal, IPTU é cadastro, o imóvel não tem que estar em conformidade com o IPTU, o registro de imóveis não tem que estar em conformidade com o IPTU, entendeu? Então, assim, doutora Rose, eu acho que cabe, inclusive, suscitar dúvida. Não sei exatamente qual é, mas, assim, o fato do IPTU, não sei também, né, Hilário? Aí você pode nos auxiliar. O fato do IPTU não estar como fala, em conformidade com a matrícula não é motivo para se negar o registro de um título. Me parece que alguns registradores têm aí. Eu estou com um caso bem muito parecido, que é uma área, é engraçado, é 19 mil metros. Aí na matrícula, 19 mil metros, e aí no IPTU está 19 mil metros, 22 centímetros. E o registrador diz, olha, não, tem que retificar a escritura ou o IPTU, porque tem 22 centímetros ali, aleatoriamente, que tem. Aí aí me parece o seguinte, é a burocracia, às vezes, né? Porque é o seguinte, olha, se eu for fazer eu consigo fazer uma retificação com base em planta de quadra fiscal? Não.
Né? Porque se eu exijo que o IPTU esteja de acordo com... que a matrícula esteja de acordo com o IPTU, eu estou dando a essa quadra fiscal, a essa informação cadastral, uma verdade a ela. Né? Então, me parece que é coisa. Agora, vamos lá. Quando eu falo que a transcrição, a retificação, ela tem que ter os requisitos da matrícula, nós precisamos lembrar que lá nos requisitos da matrícula, ela diz somente a numeração do cadastro imobiliário, vírgula, se houver, quando se trata... Não é? Então, me parece que a Lei de Registro Público, quando se deu com as questões de cadastrar imobiliária, ela não deu tanta importância assim. É claro que temos as situações de fiscalização, de construção, dessas coisas todas que são colocadas aos registradores e aos notários, essas obrigações secundárias aí, tributárias de fiscalização dessas áreas. A mim não me parece que eu tenha que fazer essas retificações. Eu acho que... Mas será que o erro ou assim, o equívoco não é do notário que exigiu essa informação, que a gente era ciente de que havia essa diferença entre a metragem do IPTU e a metragem da matrícula? Então, talvez se eu tivesse tido essa expertise, eu teria me debatido aí, antes da escritura, dizendo o que o doutor falou. Não. Quando você tem ali, por exemplo, então eu tenho lá uma divergência muito grande, é prudente ao notário esclarecer as partes. É prudente ao notário dizer, olha, por quê? Porque pode haver situação de lançamento, maior ou a menor, né, porque pode ter uma área muito maior, que vai influenciar, inclusive, na questão de tributação. Então, o notário, ao dizer, olha, aqui você está com um imóvel de 150 metros, mas tem uma tributação aqui, ou uma metragem no IPTU, completamente equivocado. Agora, nós temos que ter ali um parâmetro de bom senso, né? Não me parece que é qualquer área que se deve constar. Olha, lá tem 116 metros, aqui está 115. Né? Como que se o Brasil fosse medido a trenas modernas. Né? A gente precisa entender que o país que vivemos, as coisas eram medidas... Quando você pega matrículas, mais ou menos, matrículas, que diz o imóvel tem tantos metros, mais ou menos. Como que eu faço isso aí? Né? Quem já pegou matrícula desse jeito? Então, mas me parece, ao notário cabe, mas também eu não sei se o registrador poderia não exigir uma retificação, exigir que se retifique o IPTU. Também não vejo... O que pode ser feito, talvez, é o que a gente faz com relação à averbação diária. Né? Eventual averbação será feita posteriormente, após regularização, junto aos órgãos municipais. Então, talvez fosse o caso da doutora Rose também, de fazer um requerimento falando que eventual diferença junto ao cadastro será regularizado perante o órgão municipal, né? Ponto. Acho que seria possível fazer isso também, doutora Rose. Tá bom? Obrigada. Mas deixa eu só, mas assim, essas diferenças, quando for a maior, como que é? Porque assim, hoje eu escutei uma frase de um desembargador muito interessante, que ele disse que os notários e os registradores precisam, quando não se estiver na dúvida, a dúvida deve se prevalecer ao fato que menos prejudica a parte. E aí eu fico pensando nessa situação do IPTU, por exemplo, se a área está com um contribuinte com uma metragem menor, eu vou pedir para que a parte retifique para que se constara maior, ou vice-versa? Como que ficaria isso? Mas baseado aonde, né? Porque no que nós estamos vendo aqui, na retificação, não há essa previsão, não há previsão legal para isso, se a gente for pensar, né, Hilário? Porque o que a requisito da matrícula é que tem o número. Ela não diz que tem o número contribuinte com a metragem exata da descrição. Não me fala. Também não vejo essa. O que fala o artigo 225 da Lei de Registros Públicos? Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem com precisão as características, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando o nome dos confrontantes e ainda quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou lado ímpar do logradouro, né? Então, essa aqui é a receita básica para as medidas de confrontações do título, né? Então, não me consta aqui no 225 a questão do enquadramento
da área tributada de determinado lote com o registro do imóvel, né? Então, Cadastro municipal. Ó, e você vê que requisitos da matrícula, artigo 176, ele estabelece o seguinte, olha lá, são requisitos da matrícula, né, lá no 176, e aí vem, lá no item 3º, inciso B, que eu vou colocar urbano, ser urbano, suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número de sua designação cadastral, vírgula, se houver, incluído aí por uma lei de 2001, ou seja, uma lei, 10 anos é lei nova, né? Então, assim, ele só diz, olha, se tem o número de IPTU ou não tem número de IPTU. Né? Simples assim, né? Resolvido. Bom, vamos continuar aqui, e ainda temos algumas coisas para se pensar. Então, esse aqui, nós já tratamos aqui do caso da doutora Rose, e nós vamos falar aqui da retificação, que a gente já falou ali, que nós temos a unilateral e a bilateral. E aí, só queria fazer só uma ressalva aqui. Quando a gente está falando a gente tem a unilateral, a diferença, como é que fala, principal de fazer uma ou outra está na anuência que nós vamos precisar em um caso ou de outro dos imóveis confrontantes, né? Então, a principal diferença, você enquadrar ela como unilateral e em bilateral, está em uma, que seria na unilateral, é dispensada a anuência dos confrontantes, e na bilateral se exige a anuência dos confrontantes, porque se presume um potencial dano a terceiros, que são os próprios confrontantes. Ok? Então, a retificação unilateral ou de ofício, ela tem a sua previsão no inciso 1º do artigo 213 da Lei de Registros Públicos. E, assim, eu não vou me alongar aqui muito nela, porque nós vamos focar aqui um pouquinho mais na retificação diária, que normalmente é onde dá problema, e é na retificação bilateral. Eu trouxe aqui só uma constatação, no caso da retificação de ofício, que é uma retificação muito pouco efetuada, e também uma constatação que o nosso sistema registral brasileiro ele não se retroalimenta automaticamente. Ou seja, se na minha matrícula fala que eu confronto com quem de direito, e hoje, né, sei lá, do lado esquerdo confronto com quem de direito, e hoje eu confronto com o doutor Hilário, tá lá, a Registro de Imóveis tem a matrícula dele, tem os dados dele, automaticamente isso não vai passar a constar na minha matrícula. Eu vou ter que fazer um requerimento para isso. Aí eu trouxe até aqui um caso, só para a gente ter um modelinho aqui de uma transcrição, onde foi feita uma retificação unilateral, que foi feita uma retificação para constar um encerramento de área, que é no caso que a gente vai ter lá nos incisos do artigo 213, né, no inciso 1º, nas alíneas lá do inciso 1º, que é no caso de um encerramento de área, por exemplo, no fechamento de área, que é uma matrícula de um terreno medindo 10 de frente por 50 de ambos aos lados e a mesma medida do fundo, ou seja, 10 por 50, até a gente que é advogado consegue concluir que dá 500 metros. Então, não é necessário, nesse caso, planta, memorial descritivo, anuência dos vizinhos, porque não há alteração de medidas nesse caso. E aqui foi feita, na verdade, uma retificação, tanto na especialidade objetiva, ou seja, do próprio imóvel, como da subjetiva, que foi no próprio adquirente, porque aqui nós temos uma qualificação muito precária dele, não tem RG, não tem CPF, não tem o nome da esposa e nada mais, ok? E aí, no caso da retificação bilateral, ela vem no inciso 2 do artigo 213. Eu até vou dar uma lida aqui nele para ficar um pouquinho mais fácil a gente poder falar sobre ele, tá? A requerimento do interessado, acho que é bem importante a gente destacar isso, que é interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não a alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação no seu órgão de classe, ok? Bem assim pelos confrontantes. Então, aqui já tem
Quais são os requisitos para que você faça uma retificação bilateral? Então, você tem que ter planta, memorial descritivo e a anuência dos nossos queridos confrontantes. Eu trouxe até aqui um trecho de uma matrícula, que a gente pode ver que é uma descrição bem precária. É um imóvel que ele mede 15 de frente e encerra uma área de 398,50. O que eu achei interessante aqui, que a gente pode... que isso aqui veio de um loteamento regular. Você pode ver que tem o lote 16, confronta com o lote 14, com o lote 15, tem a quadra, mas normalmente esses problemas ocorrem no lote da esquina, entendeu? Que é aquele lote mais difícil, que normalmente tem um canto chanfrado, alguma coisa assim. Então, é nesse que dá problema. Então, esse caso aqui, obviamente, foi feita uma retificação bilateral, porque nós sequer temos as medidas dos vizinhos dele, né? Então, há de se fazer planta, memorial descritivo e pegar a anuência dos confrontantes. Ok? Vocês têm alguma coisa para se falar? Senão, nós vamos falar de um outro tema aqui que eu acho bem interessante, que é mais polêmico aqui, né, doutor Hilário? Que são os limites para o procedimento de retificação. Quem assiste aí algumas lives, alguma coisa, a gente fala que existe um limite para se fazer a retificação e que esse limite seria de 5%. Que estaria lá fazendo uma analogia com o parágrafo 1º do artigo 500 do Código Civil, que a gente vai chegar lá. Então, até eu trouxe aqui, com relação ao aumento ou diminuição de área, né? Até coloquei que aqui o procedimento de retificação, que eu acho muito importante a gente falar isso, não se retifica para aumentar a área ou diminuir a área. Se retifica para que a realidade fática do imóvel corresponda, quer dizer, que a realidade registral do imóvel corresponde à realidade fática do imóvel, ok? O fato de aumentar ou diminuir a área é apenas uma consequência. E aqui tem até um trecho do Luciano Lopes Passarelli, naquele livro As Retificações de Imóveis, que eu até já falei que para mim é um dos melhores livros sobre retificação, junto com aquele livro da Priscila Patá, que até esteve aqui com a gente. E aqui o Luciano Lopes Passarelli, ele traz uma preocupação, porque ele, não sei se ele era ou é registrador de imóveis, né? E a preocupação é o seguinte, quando tem uma diferença muito grande, qual é o medo que o registrador tem? É que está sendo utilizada uma via oblíqua para pegar alguma área, ou seja, era para fazer um uso capião, só que eu vou fazer uma retificação, né? Então, assim, essa é a grande preocupação que o registrador tem quando há uma diferença de área muito grande, ok? Aí aqui eu trago essa história aí dos 5%, em que alguns registradores, na verdade, assim, o que eu vi de doutrinadores, eu não encontrei nada com relação a isso, mas eu já vi nota devolutiva, eu vou trazer até um caso aqui, em que a nota devolutiva, ela veio justamente com essa alegação do parágrafo 1º do artigo 500 do Código Civil, ou seja, fazia uma analogia com a venda ad mensur. Então, eu entendo que realmente não tem qualquer cabimento aqui. Eu até vou trazer esse caso, que eu achei bem interessante. Eu até tentei, se vocês quiserem, depois eu passo o número do processo, mas a sentença lá, a decisão nesse processo, ela não está aparecendo, mas é possível ver o caso. É um caso bem interessante. Até vou ler aqui o enunciado e vou contar o que aconteceu aqui. Na verdade, era uma área, o imóvel rural, salvo engano, de 65 alqueires, de 45 alqueires, e quando foi feito o georreferenciamento, verificou-se que tinha 65 alqueires, né? E eu vou te tirar aqui para conversar com vocês. Então, eu só vou falar esse caso e depois eu volto ali para a decisão. E, na verdade, é um parecer do nosso querido assessor da Corregedoria, doutor Josué Modesto Passo, que muito sabiamente resolveu o caso. Então, quando foi feito o GEL, verificou-se que tinha 65 alqueires e não apenas 44, eu acho que era. E aí a pessoa falou, bom, ok, fiz o GEL, vamos levar para retificar, vamos averbar aqui essa retificação. Pegou a anuência dos confrontantes, tudo certinho.
chegou para registro, é até uma comarca do interior, o registrador falou, bom, não tem como registrar. Uma diferença muito grande, uma diferença aí de quase 50%, entendeu? Ele falou assim, eu não tenho segurança jurídica para registrar isso. Essa foi uma. 2, a anuência dos confrontantes, ou seja, algumas das matrículas dos confrontantes, ela estava em condomínio geral. E o que a pessoa fez? Ela pegou a anuência apenas de uma das pessoas que constava na matrícula. Entendeu? Então, por exemplo, estamos todos nós aqui, somos confrontantes desse imóvel, estamos no condomínio geral aqui, 10 pessoas. Ele pegou a assinatura de apenas um. Ok? Então, ele teve essas 2 negativas, aí houve um procedimento de dúvida. Isso foi para o juiz corregedor da comarca, né, que é diferente, um pouquinho diferente de São Paulo, porque é no interior. O juiz corregedor falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, ele deu uma parcial procedência ali. Com relação à anuência dos confrontantes, resta superado, tá? Porque o artigo 1314, e nós vamos também colocar, isso está, como eu falo, a previsão, eu não lembro qual, acho que parágrafo 10 aqui da Lei de Registros Públicos, do artigo 213, em que, quando há o condomínio geral, um apenas assinando, vale, né? O artigo 1314 do Código Civil. Então, a assinatura de um, que chama-se de cabecel, acho que é o nome, né? Um assina, eu até tomo a seguinte cautela, quando tem condomínio geral. Eu peço para a pessoa assinar e que ela declara que ela responde pelos demais, sabe? Então, ela assina e responde pelos demais, para que você não pegue a assinatura de todos. Eu tenho uma matrícula que eu tenho 30 pessoas na matrícula. Eu não vou conseguir que todos assinem. Então, um assina, responde por todos. Então, ele conseguiu superar isso ali no juiz corregedor, só que o juiz manteve a negativa pelo seguinte argumento. Esse mesmo aí, ele falou que superava em muito os 5%, fazendo analogia com o artigo 500, parágrafo 1º, então ele entendia que era prejudicado o registro. E isso veio para São Paulo, né, para a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, e aí nós tivemos uma decisão aqui, quer dizer, um parecer do doutor Josué Modestos Passos, que foi acompanhado pelo juiz corregedor, não lembro se era o ANAF, não lembro quem que é, foi em 2020, agora é bem recente a decisão, em que ele, aí vou voltar aqui para a decisão, em que ele disse que restou superado isso daí, que não se aplica esse artigo 500, parágrafo 1º, né? Ele fala, registro de imóveis, olha lá, procedimento administrativo, averbação, retificação de registro. Diferença entre a área que consta do registro e aquela agora apurada superior a 5%. Incremento que não é impeditivo da retificação, quando essa se dá intramuros, como ocorre no caso, óbice afastado, recurso administrativo que está provimento. E eu achei interessante em que ele usa aqui essa expressão intramuros, e ele fala o seguinte, olha aqui, eu acho que vale a pena a gente dar uma estudada. Como se diz no jargão do direito registral imobiliário? Essa verificação é feita ao se examinar se a retificação ocorre intramuros, quer dizer, se o imóvel está, 1, precisamente localizado, não havendo dúvidas a esse respeito. Assim como, 2, identificado seu titular. 3, delimitado seus contornos com a fixação de limites e divisas. E 4, que preservem sem desfalque os imóveis confrontantes e confinantes. Então, achei essa decisão aqui bem interessante e ela refuta totalmente essa questão de limite, ou seja, não existe limite para a retificação. A gente até entende que o registrador realmente ele fica inseguro quando é uma diferença muito grande como essa. Mas a lei diz o seguinte, retificação é retificação, né? Ok? E aí, prosseguindo aqui no nosso... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Sim. Aí eu trago aqui essa expressão intramuros, que a gente tanto ouve falar. O que seria essa expressão intramuros? E aí a gente coloca que é dentro dos limites do imóvel. Intramuros refere-se à descrição fática do imóvel, limitada pelas suas divisas físicas, não podendo atingir imóveis lindeiros,
esse procedimento serve para corrigir a inexatidão do registro e não imóvel. Eu acho interessante aqui, eu trouxe até uma como é que fala aqui? Uma definição do nosso querido doutor Henrique Ferraz, que inclusive estará conosco dentro em breve aí no nosso seminário, dia 19 de novembro. Ele trouxe essa definição, ele traz naquele livro dele de uso capião extrajudicial. Ele fala o seguinte: retificação intramuros não é aquela que se situa entre os muros de uma casa ou de terreno. Isso é posse. A expressão intramuros significa nos limites do registro. E os limites registrários não são definidos pelas partes ou pelo requerente, mas pelos registros dos imóveis contíguos. Aí eu só queria dar uma pausa aqui. André. Nossa, era melhor quando era dentro, o primeiro entendimento era mais fácil. Agora é interessante, né, a gente pensar, porque a gente, quando pensar em intramuros, você pensa o seguinte: eu vou olhar o imóvel, lá, eu estou vendo o muro dele. Dentro do perímetro dele ali, né? Não é exatamente isso, porque nós vamos esbarrar no princípio da disponibilidade também, né, Heitor? Pode falar, Heitor. Aqui a gente fala assim. É que assim, né, do ponto de vista prático, quando você tem, dificilmente você vai ter uma retificação, principalmente em área rural, e aí tá os nossos colegas que atuam mais nessa área do que a gente aqui na capital, em que as medidas e confrontações, as medidas vão estar de acordo com o que consta do título, né? Principalmente porque o modo de aferição das medidas de 70 anos atrás não tem a exatidão que se tem hoje pelo georreferenciamento. Então, eu não conheço caso de retificação que a pessoa vai até o registro de imóveis para corrigir especificamente ipsis literis o que consta do registro da situação fática, até mesmo porque, você me corrija se eu estiver errado, nesse caso eu nem preciso da retificação bilateral. Dependendo da situação, se eu não tiver um potencial de dano e só for para correção dos marcos, eu posso até usar unilateral, que é difícil, mas o ordenamento prevê. Tem uma questão também com relação ao título. Por quê? Normalmente, uma retificação ela é acompanhada tanto de uma transcrição precária como de um próprio título precário. Por quê? Porque o título é formado com base nas omissões constantes da transcrição. E essa questão que, às vezes, a jurisprudência administrativa tenta objetivar, traçar critérios matemáticos sobre o que é aceitável ou não, a título de redução, né, ou de acréscimo de área, acaba confundindo muito mais o usuário do sistema e, por conseguinte, o próprio advogado, que fica aí nessa briga de gato e rato. Por quê? Porque se eu tenho uma transcrição precária que me originou um título precário, e se eu tenho hoje sistemas com uma especificidade gigantesca de me trazer, pelo georreferenciamento, precisamente as indicações, é óbvio que eu vou ter ali um acréscimo de área, né? Eu acho que a questão, e aí eu até questiono para os meus colegas aqui da mesa, se eventualmente, e assim, aí por isso que eu reputo indispensável a presença do advogado na condução disso, eu não consigo ver um usuário do sistema se valer da retificação sem a assistência jurídica de um advogado. E se o advogado, nesse requerimento, ele não pode ali fazer um tópico dizendo que não há uma intenção oblíqua de burla do sistema notarial, registral, tributário, não há intenção de acréscimo de área pelo que seria uso capião, mas sim uma correção fática da situação que se existe no imóvel com o sistema registral. Eu acho que isso é segurança jurídica, isso é eficácia, isso é a realidade que se busca na retificação diária. Não só aquilo que a doutrina fala muito bem e que nós temos na questão da teoria. Olha, não podemos ter acréscimo nem decréscimo, e veja, nesse sentido, temos que cuidar. Tudo bem, mas como o Hilário falou poucos minutos atrás, essa é a realidade de quem pisa no cartório para retificar uma área? Acabei. Acabou?
Heitor, eu vou complementar, porque você vê, tanto a lei quanto os provimentos aí espalhados, vamos dizer que a gente tem provimento até municipal agora, espalhado por esse país, eles não limitam a questão da área. E é claro que se eu estou retificando, se eu vou retificar, é natural que as medidas não vai bater. Se eu tiver 10 de frente e aí eu colocar ou 9,5 de frente, ou constatar, ou 10,5 de frente, no final a soma não vai bater a metragem final lá que estava constando a matrícula. Isso é um fato, né? Se eu diminuir 1 centímetro ou aumentar 1 centímetro, a exatidão final vai dar. Teve um julgado recente da Corregedoria de Santa Catarina. Eu vou até colocar o número aqui para quem quiser. Joguei no. Da Corregedoria da Geral de Santa Catarina, que tratou sobre esse assunto da possibilidade de aumento de área. Nesse caso específico, havia ali um grande aumento de área. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, que era justamente uma questão intramuros, e a Corregedoria de Santa Catarina entendeu o seguinte, olha, ainda que as partes, que seja intramuro, ainda que os confrontantes concordem com a eventual situação que dê aumento de área, não cabe administrativo. Não cabe administrativo, que deverá ser realizada pela via de aquisição de propriedade. E aí eu pergunto, exatamente. E aí eu pergunto, e até hoje eu não consegui ninguém que conseguisse responder, e quando há diminuição de área? Quando há uma real diminuição de área, há uma, eu vou colocar aqui entre parênteses, uma usucapião, é isso? Que é o nome que daria, né? Eu também, quer dizer, olha, eu quero, porque muitas vezes compensa de repente, eu preciso aprovar um projeto, ainda que eu perca a área, eu quero o que é real, né? Então, desapropriação indireta, né? Tem muito disso, né? Então, uma desapropriação indireta, como a doutora André colocou, em esquina, muitas vezes, começam os problemas na esquina, por quê? Porque a pessoa, vamos lembrar, as pessoas compravam imóvel, compravam seus lotinhos lá, a rua dizia que tinha 3 metros, e na realidade a rua ali começava com 3,5 metros, o cara começa a casa dele com 5 de frente, se ele, de vez pegar 4,5, porque a prefeitura desapropriou-se meio metro ali, ele já começava com 5, e aí, afinal, jogando isso tem que jogar a mata um pouco mais para lá, não é? Então, assim, é isso que eu me pergunto. Se a retificação, principalmente dessas intramuros, em que há concordância entre as partes, que a situação fática é isso, será que as pessoas vão ter que levar ao uso capião? E aí você imagine só, uma retificação com uma usucapião administrativa para o cara vir dizer assim, não, essa metragem que ele já está aqui consolidada há não sei quantos anos. Então, a gente acaba burocratizando nesse sentido. Então, eu fico na dúvida se nas situações de tramora, quando se tem as pessoas confrontantes, se teria que ir para o judiciário. Outra questão que me parece, doutora, que a senhora colocou, e é a seguinte, é aquela velha descrição, confronta com quem de direito ou com João ou sucessores, né? Muitas vezes e aí isso vai ter que ser resolvido com situação técnica, né? O confrontante tecnicamente ali, através do trabalho, uma questão técnica. Como tem ocorrido, é uma pergunta, como tem ocorrido no registro de imóveis quando se tem essas situações em que você não consegue identificar o titular do imóvel confrontante, esse de quem de direito, mas você consegue definir, porque imóvel não confronta com pessoa, imóvel confronta com outro imóvel. Então, o imóvel da doutora, o imóvel número 2 vai confrontar com o número 1, com o número 3 e com o número 5, um exemplo. Ele não confronta com o imóvel de propriedade de Heitor, de propriedade da doutora Rose. Né? Ele vai confrontar com o imóvel X. Os registros têm exigido, eu sinceramente tenho uma dúvida,
de como isso tem ocorrido na prática. Isso tem exigido a real ali, a situação de você informar o titular, ou ele tem dado ao morador ou ao possuidor do imóvel 2 ou imóvel 1? Como tem sido isso? Eu não sei. Ô, Hilário, a gente sabe que houve alteração aí na lei com relação aos confrontantes, né? A gente até vai falar dela um pouquinho mais para frente, mas acho que vale a pena a gente entrar nesse assunto agora. Porque anteriormente, a Lei 14.382, quem era confrontante, eu concordo com você inteiramente, porque o imóvel a ser retificado, né, o imóvel retificando, ele confronta com outro imóvel, não com a pessoa, não confronta com você, não está lá parado, né, ele está confrontando com o Hilário ou com o poste, quer dizer, não é assim a confrontação se dá com outro lote. Mas, assim, na prática, quer dizer, antes a gente precisava da assinatura de quem estava no imóvel, que era do eventual ocupante, que era assim que constava na lei, e de o titular de domínio também, titular de direito real. E hoje a lei, ela alterou isso, deixou, eu acho, bem mais complicado, na minha opinião, porque ela exige tanto de titular de direito real, como que fala, do proprietário tabular, como de quem tem algum direito, não lembro como é que está descrito na lei agora, a gente vai até... Direitos reais, Reais, né? E outros direitos reais. E né? outros direitos reais, exatamente, não mais mero ocupante, né? Mas Então, quando ele Isso fala não com vem quem por de causa da direito... REURB, Andréa, que a CRF dá, pela regularização fundiária, a legitimação fundiária, que é um novo direito real, que é uma forma de não. aquisição originária da propriedade? Então, pode ser, se ele confrontar com uma área que está passando com REURB, você tem um título. Mas qual é o problema que nós estamos tendo com o confrontante, que eu acho que essa uma questão que o Hilário pretende chegar. Você tem ali uma transcrição, às vezes, de uma área maior, que está lá em nome até do loteador ou de alguma pessoa assim. Então, o proprietário tabular é uma pessoa, né, que você não sabe quem é. E o Doutora ocupante... Helena, me permita. Claro, por Vamos favor. colocar as velhas e boa descrição com quem de direito, ou seja, Com quem de direito? ninguém sabe, qualquer pessoa, com quem de direito é qualquer, sei lá, com quem de Sim. direito, a expressão com quem de direito. Sim, mas o que acontece? Quando a gente faz uma retificação bilateral, nós precisamos, claro, da anuência dos confrontantes. Só que nós temos que levar também os documentos que comprovem a propriedade daqueles confrontantes, ou seja, as matrículas e as transcrições do imóvel. Então, nós temos que identificar não só os imóveis confrontantes, mas sim quem são as pessoas proprietárias ou possuidoras ou que estão naquele imóvel. Nós temos que levar isso daí. Normalmente, eu puxo as matrículas, né, dos imóveis confrontantes e puxo também o cadastro do contribuinte, que ali eu consigo identificar quem é a pessoa. E normalmente, quando eu olho, eu falo, olha aqui, a matrícula está lá o seu João, olha o IPTU, está o seu João. Eu falo, perfeito, vou pedir para o seu João assinar. Aí eu coloco como também é feito no uso capião, né, para o confrontante. É muito semelhante essa questão. Aí eu coloco que tanto o tabular como de fato é o seu João. O problema é quando é um ocupante desconhecido, ou um invasor, ou alguma coisa assim. Aí você não consegue pegar a anuência do confrontante. Então, a gente tem a questão do confrontante, acho que tanto na uso capião quanto na retificação, é a parte, acho que mais trabalhosa que a gente tem muitas vezes identificar. E hoje, com a alteração da lei, como é que eu vou, por exemplo, o meu confrontante lá, o proprietário tabular faleceu, e aí eu tenho os herdeiros dele. Pelo que consta no texto frio da lei, hoje alterada pela 14.382, eu não posso simplesmente colocar os herdeiros, ou espólio de, se ele não tiver o inventário aberto, ou uma nomeação de inventariante. Pelo que está na lei, entendeu, Hilário? Acho que é assim, não é? Como que eu vou colocar? Porque ela fala que eu tenho que comprovar realmente que ela é inventariante ou alguma coisa assim. Não, então, eu na verdade não sei como comprovar, eu queria justamente entender essa Eu continuo operação. fazendo da forma antiga. Se eu sei quem é o ocupante assina também, junto com o proprietário tabular. Se é possível fazer isso, eu faço dessa forma. Não sei se alguém tem feito de outra forma. Eu já vi alguns registradores, inclusive, aceitar
a assinatura do ocupante, até para garantir ali mais efetividade para a situação fática, né? Porque Sim. nem sempre o confrontante tabular é aquele que conhece a atual condição do imóvel, principalmente as medidas, né? Quer conhecer um potencial litígio no seu processo, notifique seu vizinho do lado, né? Mas o vizinho mesmo. E eu vi alguns registradores se manifestarem no sentido de que é sim possível a anuência por parte dos ocupantes também, até para imprimir mais seguranças, né, jurídica nesse sentido. E aí pode complementar, às vezes até por uma ata notarial, né, de constatação, ou por documentos de posse, contas de consumo, né? E essa questão de hoje só notificar o titular do domínio e os titulares de outros direitos reais que estão ali no registro, num primeiro momento, como você disse, né, André, pode parecer bacana porque você dispensa os ocupantes. Mas, na verdade, por exemplo, é muito complicado. Quem atua, por exemplo, com uso capião, sabe como é terrível você procurar o titular do domínio, seus herdeiros, né? Nesse sentido. E ali, com o texto anterior, você tinha no ocupante aquela segurança do registrador de falar, poxa, por exemplo, pelo menos agora, o vizinho foi notificado. Eu tenho mais segurança jurídica para notificar por edital o titular do domínio. Então, a notificação por edital do titular do domínio, esgotadas todas as buscas, é óbvio, né? Sim. E constatando que ele estava em lugar incerto e não sabido, era ali um alento para o registrador, por quê? Porque ele sabia que ele estava notificando por edital o titular do domínio, mas que ele tinha notificado o ocupante, né? Então, alguém foi notificado ali e eu tenho direitos preservados nesse sentido. Agora, esvaziando o texto legal e exigindo só a pessoa do titular do domínio e de outros direitos, eu posso trazer ali uma segurança até mesmo para o registrador na hora de deferir o edital, né? Não é? Concordo. Acho que da forma com que ficou, acho que ela dificultou, até porque o espírito que a gente falou, o espírito da lei é proteger eventual dano a terceiros. E, assim, o ocupante, realmente, se for ter algum prejuízo, com certeza vai ser para ele. De repente, ele já tem a prazo para uso capião e tudo mais, né? Também penso dessa forma. Vamos continuar aqui? Só para... Eu sempre digo que tanto na retificação quanto na uso capião, a gente tem... Eu fico me perguntando a questão do edital, que parece que a gente ainda, né, que, claro, o edital tem que ser a última forma, assim como no processo judicial, mas eu fico dando aí, só a título de exemplo, o que ocorre em algumas províncias da Argentina. Quando ocorre o uso capião, a pessoa lá é obrigada a colocar uma placa no imóvel que está se uso capindo, que aquele imóvel está em processo de uso capião. Assim como se tem placas quando você vai fazer uma construção, esse imóvel aqui tem um alvará de construção na prefeitura tal. Então, assim, eu acho que é algo que a gente deveria ser passado a utilizar, porque você põe ali na placa no imóvel e diz assim, olha, esse imóvel está sendo retificado e aquele que tiver interesse em impugnação, procure o cartório tal, prenotação número tal, né? E se constata ali, aquilo fica durante todo o processo. Ou seja, se resolve essa situação de edital até, porque está tendo todo mundo mais publicidade do que isso, seria só um título de curiosidade. Mas aí, só para fazer uma brincadeira no contraponto, a OAB cai matando a gente, né? Mesmo que não tenha o nome do advogado, vai dizer que a gente está fazendo propaganda. Aqui em Guarulhos, numa área que eu estou fazendo regularização fundiária, ela faz divisa com uma área, uma chácara, vou chamar assim para vocês entenderem. E ali tem uma placa enorme, que ali aquela área é objeto de ação de uso capião, tem até um portão bem na entrada e o processo número tal. Não tem nome de advogado nenhum, mas tem lá o número do processo todo. Então vai ver que eles tiraram a ideia lá da Argentina. Isso é algo que se resolve, se de segurança, saber se, olha, as pessoas estão realmente, sabe? É algo que você diz, olha, se você quer dar publicidade, você dá publicidade justamente no imóvel, as pessoas estão ali interessadas, porque se tiver alguém que se impugna, ó, o Zé ali, ó, avisa lá que o Zé está querendo mexer no imóvel lá, avisa a dona Maria lá que ela pode perder o imóvel dela.
A dona Maria tem que correr atrás dessa situação. Seria uma solução boa, né? Que bom que Guarulhos já está sendo utilizado. Quem Publicidade sabe isso pura, ser né? escondido. Publicidade pura, né? Essa daí, porque o edital, ninguém vê edital, né, Hilário? Ninguém vê edital, gente. Não existe isso daí, né? Edital é botado, coloca atrás da porta. Quando abre a porta, o edital fica virado Cai, para a né? parede. Verdade. Bom, vamos continuar aqui. A gente já está no final. Vamos, para a gente poder terminar também, já estamos quase no horário. Sim, eu até trouxe uma matrícula, que talvez até um caso muito semelhante com o que a Rose falou. Só para a gente ver, isso aqui era uma matrícula medindo 10 por 35, com encerramento de 350 metros. Olha que linda. Mas o que aconteceu com essa matrícula? O IPTU dela, ele tinha uma metragem de 450 metros. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer a escritura e registrou, viu, Rose? Porque, É mesmo? claro, porque assim, também foi entendimento do registrador, e eu acho que é o entendimento correto, né? O IPTU é cadastro. E aqui nós tivemos que fazer uma retificação, até porque quem comprou, ele comprou sabendo que era uma área maior, era uma área que tinha 480 metros. E só para a gente olhar, não sei se é possível ver o desenho, não dá para ver, ali era como se fosse um retângulo, e ele não era um retângulo, ele era aberto no fundo, esse terreno. E aí nós fizemos um laudo e acabou apurando 464 metros. O IPTU constava 450, então foi feita uma retificação. Então, algumas vezes você olha aquela matrícula que parece estar certinho, mas ela realmente não corresponde à realidade fática. Então, tudo aquilo que a gente falou no começo, né? Ou seja, ela não atende o princípio da publicidade, da autenticidade, da segurança jurídica, ela não corresponde ao imóvel. E aqui foi um caso interessante, porque o próprio cartório reconheceu o erro depois. E aqui nós vamos falar da legitimidade para requerer a retificação. Eu acho que é importante, como a gente falou lá no comecinho, no artigo 212, a lei fala no interessado, ou seja, a lei não fala no proprietário, tabular ou nada disso, né? Ele fala o seguinte: a requerimento do interessado por meio de procedimento administrativo, facultando ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Então, eu acho interessante colocar isso, né, que mostra que a intenção dela realmente é de mostrar naquela pessoa que realmente tenha um legítimo interesse. Quem seriam essas pessoas? Então, aquele que tem uma escritura pública, a gente colocou aqui o arrematante do imóvel, então ele pode requerer essa retificação. No caso que a Rose trouxe aí, a própria inventariante, né? Eu acho que seria muito mais justo de fazer, e também a gente tem aqueles que têm os títulos do artigo 221 da Lei de Registros Públicos, que tem uma escritura pública, escritos particulares, autorizadores em lei, como o caso da alienação fiduciária e outros mais. Mas, deixa eu ver, apesar da lei falar no interessado, eu vou mostrar aqui uma nota devolutiva minha, do ano de 2021, onde eu tinha uma escritura de compra e venda, e aí eu fui com o comprador, né, ali fazer a retificação, porque eu não estava conseguindo registrar essa escritura, e eu tive uma negativa, porque ele falou que, verificando a matrícula, não consta o requerente como proprietário do imóvel, somente o proprietário poderá requerer a averbação pretendida. Né? Então, a gente vê que ainda tem algumas negativas, a gente conseguiu superar. Inclusive, esse caso, a gente conseguiu registrar a escritura antes mesmo de fazer a retificação. Mas eu trouxe porque eu acho importante, que a gente às vezes está ouvindo aqui, chega na prática, você se depara com uma nota devolutiva nesses termos aqui. Ainda ele cita, tá vendo? Normas da corregedoria e tudo mais. Aí eu trouxe aqui também Doutora André, desculpa interromper. Imagina, eu acho novamente. Ótimo. Mas deixa eu te perguntar. Em muitos casos, né, a pessoa tem a escritura e aí, quando ele vai registrar a escritura, o registro apresenta, olha, essa escritura precisa ser, antes de registrar ela, tem que ser realizado o procedimento de retificação anterior. Então, sim, eu tenho aqui um direito de uma compra e venda, seja um direito de um compromissário comprador, mas eu não tenho registrado, então, portanto, eu não sou proprietário ainda, porque a minha escritura não deu ao registro.
que foi basicamente esse caso aí que a doutora colocou. Só que, se eu registro, se ele não registrar, eu não fico com interesse. Eu não fico como proprietário. Ele precisa registrar realmente a escritura primeiro. Senão, ainda que... Aí eu tenho que dizer o quê? Fazer um requerimento, me parece que faz um requerimento que eu sei que eu tenho que retificar e a retificação será posterior, como eu já vi vários registros, às vezes exigindo. Não, ó, faz um requerimento dizendo que você vai fazer a retificação posteriormente. Quer dizer, posteriormente eu posso fazer amanhã, como eu posso fazer daqui a 100 anos, se o meu coração permitir. Então, esses tipos de formalismo, de requerer, não me parece que isso está ajudando a parte. Parece que é tirar a minha responsabilidade de se alguém vem reclamar, não, a parte que requereu. E não é essa a função, nem notarial e nem registral, que a gente busca. Não é isso? Ou estou equivocado? Não, então, nesse caso específico, aí era uma escritura de compra e venda, e essa matrícula constava um destaque de uma desapropriação. Inclusive, essa desapropriação já tinha matrícula aberta, mas não tinha sido feita uma apuração do remanescente. Então, nós precisaríamos fazer uma apuração do remanescente para ter a área que sobrou desse desfalque, né? Então, a gente realmente ia fazer, mas para eu fazer a retificação, o que eu fiz? Eu juntei planta, memorial e juntei exatamente a minha escritura, falando, olha, eu tenho interesse, eu sou interessado e tenho aqui um título, inclusive, que está previsto no artigo 221. Um dos títulos seria uma escritura pública. E mesmo assim, tive uma nota devolutiva. Mas daí eu fiquei muito nervosa e falei, não vou registrar mais, não vou mais retificar. Eu quero registrar a escritura. E aí acabei suscitando dúvida para que a escritura fosse registrada, porque havia segurança jurídica com relação a isso. Ou seja, havia segurança com relação... O imóvel estava perfeitamente descrito, ele não estava perfeitamente escrito e caracterizado, né? Mas era possível identificar o imóvel, né? E aí nós conseguimos fazer o registro, foi suscitado dúvida, até coloquei isso no grupo, e aí a gente suscitou dúvida, e aí foi feito o registro dessa escritura mesmo, não estando... como fala, a descrição do imóvel não estava correta, porque tinha um destaque de desapropriação. E agora estamos fazendo a retificação, ou seja, aí a pessoa ficou também sem muita vontade de fazer a retificação, né? Então, ainda não foi feita, está fazendo, vai fazer, mas pelo menos o título foi registrado. Ô, André, eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui para fazer. Olha o problema que isso causa. Se essa pessoa quiser vender, essa escritura está registrada, porque ela é proprietária, ela vai ter que... Eu não posso negar de não lavrar essa escritura a ela, se a pessoa chega ao tabelionato de notas. E a retificação ela é proprietária. Mas, de qualquer forma, foi dada publicidade, consta naquela... Acho que vai muito da segurança também, né? Consta ali uma área desapropriada. É uma área pequena, de 23,40 metros quadrados ali que constava, né? Mas, nesse caso, a gente conseguiu fazer o registro. Professora Andréia. A Jorge adora isso. A Jorge chama... Nos eventos da Jorge, chama ela de professora Jorge, vai ficar doida. Então, é aí que eu tava pensando nesse julgado a tarde inteira. Porque se você pegar o 213 lá que você leu, que fala que agora o parágrafo 13, né? 13. Se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, e aí aquele enunciado do CJF 17 pode, né? O registrador ele vai primeiro fazer a retificação, prorroga a prenotação daquele título para depois registrar. Essa é a pergunta que eu fiquei a tarde inteira para te fazer. Esse precedente que você tem, que eu te parabenizo pela sua garra e qualificação jurídica na redação da dúvida, foi, salvo erro, foi antes da vigência da alteração, melhor dizendo, da Lei de Registros Públicos, não foi? Foi na vigência da MP. A gente estava com a MP 1085, então já tinha essa previsão ali, né? Ali eu tenho um precedente que, pela conservação do negócio jurídico, o registrador ele vai registrar e depois ele vai fazer a retificação. Se eu ler esse 213, parágrafo 13, me parece que agora a coisa ficou séria, porque agora o registrador fala, nananina, não. Agora eu tenho texto legal, agora eu tenho lei, né? Eu tenho lei que me diz que eu vou condicionar o registro à retificação.
A parte não vai ter prejuízo, porque eu vou prorrogar o prazo da prenotação dela, e lá na frente ela vai ter o direito de registro dela. Mas hoje, vamos retificar primeiro. Sim. Será que com essa redação eu não fragilizo um pouco essa tese que você teve o êxito lá no processo? Ou você acha que dá para andar as duas? Não sei se eu me fiz claro. Claro que fez. Fez tão claro que me colocou aqui numa posição que eu estou aqui pensando agora, né? Porque realmente você tem a razão. Eu penso que naquele caso específico, Heitor, a gente conseguiu realmente fazer, registrar aquela escritura mesmo pendente da retificação. Eu acho que principalmente que constava ali, nós já tinha uma matrícula, inclusive, aberta da desapropriação, né? Então, você tinha alguns facilitadores ali. Agora, se realmente você tem esse meu caso que eu coloquei ali, que era uma área de 350, né? E na real eu tenho 480 e eu já quero retificar, eu acho que prejudica realmente, principalmente com esse parágrafo 13 aí, né, do artigo 213, eu acho que ele vai ter argumento. Ele fala assim, olha, ok, porque um dos meus argumentos era justamente esse. Você não está permitindo o meu registro, ou seja, esse imóvel pode ser vendido para outro, né? A gente não está dando publicidade. Agora, nesse caso, não, ele vai prorrogar a prenotação, ele vai falar, ó, tá aqui seu título, vai ficar aqui esperando, retifica. Então, a minha retificação vai estar caminhando. Eu acho que acaba facilitando também. Era uma coisa que nós não tínhamos ali, né? Eu estava entre a MP, entendeu? Eu estava ali começando com a MP. Eu acho que hoje, mas eu acho que é uma coisa boa, Heitor, porque dá segurança para quem está comprando também, né? Eu acho que é bem interessante, tá? E acho que a gente pode também, já é 8h30, eu só ia falar ali da vênia conjugal, que eu acho, nem preciso trazer ali, mas com relação à vênia conjugal, o que a gente tem, que eu acho que quem faz retificação passa por isso. A Andréia vai lá fazer uma retificação. O cartório exige que a Andréia traga a vênia conjugal do marido, ou seja, o marido tem que assinar junto. E realmente o artigo 1647 do Código Civil, ele não exige isso, que é o que cuida da vênia conjugal. Ele não está entre o rol da necessidade de vênia conjugal. Até posso trazer ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu compartilhar ele aqui. Espera um pouquinho que eu perdi aqui o compartilhamento. Cadê? Aqui. Tá aparecendo aí? Tá, né? E ele fala exatamente isso. Ó, a vênia conjugal não está elencada nas autorizações do artigo 1647, pois não se trata de qualquer alteração no imóvel, mas uma mera atualização. Então, mas nós temos ainda os cartórios de imóveis solicitando. Você pode entrar lá. Eu fiz recentemente uma retificação em nome de, inclusive era um condomínio geral, fiz em nome de um só. O cara já falou, não, eu quero assinatura de todos, então é muito complicado. Aí você tem que suscitar dúvida, então você acaba perdendo muito tempo nisso, né? Então, muitas vezes a gente acaba se submetendo à vontade aí do registrador de forma errada, né? Então, aqui para falar que não está correto. E com relação aos confrontantes, a gente já falou aí dele, então acho que a gente pode passar com relação a isso. E aí eu só quero trazer aqui esse parágrafo 16 do artigo 213. Ele não foi incluído pela Lei 14.382, ele foi incluído ele já está aqui há um tempinho, eu nem lembrava dele, mas eu acho ele interessante, olha. Na retificação de que trata o inciso 2 do caput, ou seja, nas bilaterais, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. Então, eu acho isso interessante também. Às vezes você está fazendo ali uma retificação e uma das medidas está correta, do seu vizinho do lado esquerdo, está correta, você não precisa da assinatura dele. Apesar de quem faz sabe que pega a assinatura de todo mundo, né? Mas por esse parágrafo 16 não há necessidade. Você só vai precisar da anuência daqueles atingidos pela retificação. Correto? Tem alguma dúvida aí? Temos, deixa eu ver quem é que está aí. Doutora Alicia. Doutora Alicia levantou a mão, ela fez duas perguntas.
A segunda pergunta dela é do Balacobaco. Eu adorei. Mas é bom. Mas o que a gente chama? Eu adorei. A gente está com os amigos aqui, gente, é para responder Então, as doutora perguntas. Alicia, por favor, se a senhora quiser abrir o microfone, Faça a pergunta. faça a Aproveita que a pergunta. gente tem o Heitor, o Hilário, o doutor Felipe, a doutora Rosa, todo mundo está aqui. Do Balacobaco é antigo, hein? Eu não disse isso. Não é eu nem respondi porque eu não entendi direito, né? Eu não sabia o que era isso, não é do meu tempo, entendeu, Deve doutor? Ser algum termo do não conheço esse termo. O Heitor esses dias soletrou para mim, ele falou Zé, eu falei Zé desabumba. Eu falei, Heitor, Zé desabumba, pelo amor de Deus. Caminho suave. É porque ele se alfabetizou com a Caminho Suave. Com certeza, foi ou não Caminho foi? Suave. Doutora André, boa noite, gente. Boa noite. Eu até coloquei uma dúvida aí no chat. Eu advogo muito, mas mais na área rural. E tem alguns casos, eu moro no estado de Tocantins, em que não há regularização de vários imóveis, né? Então, eles entendem como sendo áreas devolutas. Daí, em alguns casos, a gente indica quem são os ocupantes e não sabe quem é o proprietário registrado, até porque não tem titularidade reconhecida em nome do Estado, nem de outra pessoa. E aí o cartorário tem exigido que a gente pegue a anuência do ITERTINS, que é o órgão fundiário, né, do Estado. Mas nem o próprio ITERTINS tem condições de dizer se esse imóvel de fato pertence ao Estado do Tocantins. Então, mesmo diante dessa ausência, né, de comprovação de propriedade, eles têm exigido, além da anuência do posseiro, né, o ocupante, também do Estado. E assim, eu não concordo, porque o Estado deveria comprovar essa propriedade para que eu, né, pegasse a anuência dele. Não sei se vocês conseguiram me entender. É uma dúvida que eu tenho. O que eu faço nesses casos? Você sabe que esse caso é comum também, a Bahia está passando por uma situação muito parecida com essa, em que não há, eles não estão com, não há registro também em muitos locais da Bahia. E assim, doutora Alice, o que eu vi recentemente, que foi até uma ideia que eu achei interessante, você não tem outra opção, você tem que pegar, vamos supor, nós temos, o que a lei está preservando? Eventuais, os direitos eventuais de terceiros, né? Então, eu penso que, nesse caso, nós temos que pegar a anuência dos ocupantes. Se você não consegue identificar, eu penso que a maior segurança estaria aí. Não sei se alguém aí tem alguma sugestão com relação a isso, mas eu não vejo uma outra. Como você vai pegar do Estado? Você não sabe quem é, né? Não está regularizado. E assim, ó, André, até o próprio Estado, quando ele é notificado pelo cartório, ele pega e fala que ele não tem condições de assinar a anuência porque se trata de imóveis com incidência de títulos paroquiais, aí não anui. Aí o processo fica parado até, sabe, eu tentar achar uma solução com o pessoal do cartório lá. Tá difícil daí. Isso é complicado. Nós tínhamos aqui em São Paulo, doutora, o caso dos índios São Miguel. Sim. Né? Dos índios São Miguel, e aí, até os capião que se mandava, se discutia se ia para a Justiça Federal ou não. E realmente, como a doutora Alicia coloca, quando vai para o registro, a União diz assim, olha, eu preciso que você me informe se essa terra é minha ou não. Não é isso? Aí fala assim, olha, mas como? E uma coisa, tinha um julgado, eu vou procurar esse julgado, que dizia assim, o fato de a gente precisa tentar conceituar o que é terra devoluta. Porque nem toda terra que não tem dono é terra devoluta. O fato de não ter dono não quer dizer que seja terra devoluta. Então, essa questão de você travar um processo porque o Estado não consegue ele certificar o que tem, demonstra claramente que o Brasil não tem, quanta geografia, não lembro, a descrição que se colocava lá na 800 e poucos milhões, né, de metros quadrados, sei lá, eu não lembro agora. Então, isso é um problema. Eu fico pensando, doutora, porque o Estado de Tocantins, que é um Estado que foi dividido após a Constituição, né, foi criado após a Constituição, deve ter um problemão, porque ele deve ter muito registro
ainda em circunstância até de outro Do estado, Goiás. que é o estado do Goiás. Não é isso, Sim. doutora? Isso. Doutor Felipe, por favor, eu vou Nos até auxilie aqui. abaixar minha mão aqui agora. Não, é só uma observação. Essa questão da terra devoluta aconteceu também, está acontecendo também no Mato Grosso, né? E nesse caso foi pior ainda. Objeto de uso capião para registrar, já registrou o nome da pessoa. O Heitor sabe disso, acho que o Heitor viu essa questão, né? Registrou já no nome do cara e o cara está tentando entrar lá com um gel, com uma retificação, enfim. E aí o registrador devolve, não é terra devoluta, aí notifica o órgão lá. Agora, com relação ao julgado que o doutor Hilário falou, lá no livro da Michele Freire, ela tem um livro sobre REURB, um manual de REURB muito interessante, ela traz uma jurisprudência, se eu não me engano, é de Minas Gerais, eu não tenho o número, que fala que não é porque não tem proprietário tabular que é terra devoluta, né? Só fazendo essa complementação, lá no livro da Michele Freire isso fica bem claro, porque às vezes você vai entrar com uso capião e tem essa dúvida, né? Mas peraí, não é por causa disso que a questão é terra devoluta, né? Que é bem público. É só uma observação mesmo. Aliás, essas duas leis, a lei a de 1850, que está em pleno vigor, estabelece como que é a questão de terra devoluta. Essas duas leis é importantíssima aí para que a gente possa estabelecer a questão da discriminação de terra devoluta e a forma como identificar se é terra devoluta ou não. Se a União, né, não estabelecer os critérios dessas duas leis, essa terra não é devoluta e, portanto, acho que pode ser utilizado como argumento para a doutora Alicia dizer, olha, União, você fez os requisitos dessas leis aqui? Não, então não é terra devoluta. Balbal, vamos em frente, toca a retificação. Assim entendo eu, né? Perfeito, mas talvez a gente fica muito preso, talvez vou ter que discutir isso no judicial e não no extra, né? Essa que vai ser a grande questão, né? Será? Deixa eu fazer um por favor, pensamento faça aqui, suas ponderações porque aí. assim, nós temos esse problema no uso isso. capião. Sim. Muito. A ponto de tanto o Estado como as concessionárias, autarquias, por exemplo, o departamento de rodagem era campeão nisso. Era notificado por falta de pessoal, por excesso de demanda. Se não pudesse atestar a confrontação, contestava. E aí era meio que aquela contestação genérica, né? Aquela contestação por negativa geral. Banco também faz isso, né? Isso era terrível para a parte, porque nós não tínhamos ainda a construção que nós temos hoje com a alteração da 14382, que altera o parágrafo 10, não é décimo. O doutor Germano ensinou para nós que é até o 9º, depois vira 10. Alterou o parágrafo 10 e diz que cabe ao oficial do registro de imóveis afastar as impugnações infundadas, vazias, que se limitem apenas a dizer o não pelo não. Então, hoje, essa questão das terras devolutas, tanto na uso capião como na retificação, que é o tema de hoje, eu penso como o Felipe, a Andréia e o Hilário, nesse sentido de que não é porque não tem propriedade que é do Estado, ponto. Eu penso que seja o caso de requerer, doutora Alicia, eu acho que eu estive com a doutora Alicia no encontro na ESA, e ela fez uma pergunta e deu uma aula lá para nós sobre essa questão registral do Tocantins. Se minha memória me trair, me desculpe, mas é familiar. Sim. Então... Cheio de problema. Foi isso mesmo, né, doutora Alicia? Foi. Ai, que prazer revê-la novamente. Então, na verdade, assim, eu penso que seja prudente notificar os entes públicos, primeiro, mas o ônus da prova não é da parte, o ônus da prova é do Estado. Então, eu penso que seja prudente, doutora Alicia, pedir que o oficial do registro de imóveis notifique o ente para que ele se manifeste no sentido de concordar ou não com a retificação e que, em não concordando, apresente provas de que aquela propriedade é dele. Ou seja, a gente está falando de uma questão de legitimidade processual.
né? No caso. Por quê? Porque se ele não é titular do domínio, ele nem legitimidade teria nesse sentido de assinar de manifestar a sua concordância como confrontante. Então, eu penso que não seja nenhum ato de intimação, melhor dizendo, de notificação. Eu penso que seja um ato de mera ciência. Se eu não tenho prova cabal de que o Estado é titular do domínio e, portanto, confrontante, eu não falo nem em notificação, eu falo em cientificação da retificação diária e vou lá dar o prazo para ele se manifestar no sentido de que, olha, eu sou o proprietário. Aí mudo a prosa. Eu sou o proprietário, eu tenho legitimidade, então vamos ver. É fundada ou é infundada essa impugnação? Se for infundada, vias ordinárias. Se for fundada, vias ordinárias. Se for infundada, segue o jogo, né? Então eu penso que a questão seja oficiar e até, doutora Alicia, utilizar essa construção que nós tivemos muito comemorada do artigo 10, do parágrafo 10 do artigo 216A da Lei de Registros Públicos, que nesse sentido afasta aí, nós temos em São Paulo, por exemplo, nas normas de serviço, a possibilidade de afastar impugnações infundadas nesse sentido. Mas penso que, acima de tudo, não cabe ao requerente esse ônus da prova. Esse ônus é do Estado e não pode também o registrador negar, né, qualificar negativa essa retificação. Beleza, obrigada. Te agradece. Eu acho que a gente já deu nosso horário aqui, né, doutor Heitor? A gente pode fazer nosso... Se ninguém tiver mais nenhuma questão aí... É que o meu Teams, eu não tenho acesso ao chat. Eu tenho que olhar pelo celular. Bom, a doutora Alissa fez a pergunta das terras devolutas. O doutor César hoje está mais tímido, não ligou o microfone, mas está contribuindo bastante aqui no chat. O doutor César Machado é especialista em retificação de café. E eu acredito que seja isso, né? Se tivermos alguma questão, por favor, né? Pode abrir o microfone e a câmera, ou só o microfone e fazer. Senão nós vamos aí para o encerramento. Se a gente não souber, a gente passa para os amigos responderem, né? Muito simples. Pois é, a gente passa para o doutor Felipe, doutor Hilário, doutor Andréia, a gente... Segue em frente. Segue. Não tem problema, não. Deixa eu ver aqui no chat. Podemos, então, encerrar? Eu acho que sim, né? Até pelo adiantado da hora. Vamos, né? A gente doutora Andréia, parabéns pela brilhante apresentação. Já assisti a sua apresentação de retificação nos eventos das coordenadorias. E cada vez que você fala de retificação, você traz elementos a mais, assim, sabe? E provoca a discussão nesse sentido de chegar ao alcance que é a segurança jurídica, né? A presunção relativa de veracidade daqueles elementos que constam no registro. Então, parabéns, foi uma honra estar com você essa noite, quero te agradecer imensamente e te passar a palavra para suas considerações finais antes de fazer o encerramento. Ai, obrigada, doutor Heitor, pelas palavras. Sabe que eu tenho medo dessas considerações finais, fico pensando o que eu vou considerar finalmente. É igual fazer a conclusão do TCC. O que eu vou falar agora? Não, agradeço a participação de todos aí. Que eu penso assim, quando você vai fazer uma apresentação, se você ficar ali só falando, fica monótono, né? Então, o legal é ter a participação, ter perguntas. Então, tenho que só agradecer a participação aí de todos. E também já deixar o nosso convite aí para o nosso seminário, nosso primeiro seminário de Direito Notarial e Registral da Aginotari, que vai ser no dia 19 de novembro, aqui em São Paulo. Então, já temos aí, os ingressos já estão à venda aí de primeiro lote. Então, quem quiser, acompanha aí no Instagram, ou se quiser entrar em contato aí no particular, pedindo informações também, fica disponível. Então, só quero agradecer. E se tiver alguma dúvida aí que ficou, pode perguntar aí depois. A gente não souber, a gente pesquisa e pergunta e aprende também. Parabéns, Andréia. Foi incrível. Você está cada vez mais superando. Você sabe que eu sou sua fã, né? Sou suspeita. Mas da sua matéria aí, eu acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza que você está dominando muito e colegas podem fazer como eu, que a gente fica perguntando, Andréia, o que eu faço? Andréia, o que eu faço? Ai, obrigada. Os amigos são todos suspeitos aqui, né? Então, só tenho que agradecer aí, a presença desses amigos aí. Parabéns, viu?
Heitor, Hilário, Andréia, disponibilize aquele material para a gente com essa voz aqui. Obrigada, doutor Cordeiro. Pena estar com essa camisa, né, aí um pouco, né, suspeita, mas a gente agradece aí pela sua presença. Obrigada. Até mais. Parabéns, Obrigada, Andréia. doutor, Muito excelente doutor a sua palestra, as considerações do doutor Heitor, doutor Hilário. E é sempre bom, né, aprender e ver outros pontos de vista. E quem sabe a gente caminha aí para a melhora desse sistema de retificação, né? Exatamente. Obrigada aí, doutor César. Muito obrigada. Muito que bem, meus queridos e minhas queridas. Então, vamos ao nosso encerramento, deixar um grande abraço a todos e até a próxima. Bom descanso. Um abraço. Obrigada, gente. Até Tchau, gente. mais. Até. Tchau. Tchau.